Muito bem, no estudo da lição número 3, na parte de terça-feira, o tema é o escudo protetor da palavra. Devemos crer na palavra de Deus como sendo um instrumento inspirado por Deus para nos proteger das falsas doutrinas e dos ensinos errados. Muitos vão para a perdição porque estão ensinando coisas erradas, interpretação errada, e muitos vão se perder porque estão crendo de maneira errada naquilo que está sendo ensinado. Algumas pessoas se esquecem de que devem crer no assim diz o Senhor e não no assim diz o pastor ou no assim diz o presbítero. É preciso ter conhecimento, é preciso olhar para as fantasias religiosas que estão pregando por aí com a finalidade de atrair pessoas para que aumente o número de membros da igreja e assim haja uma oferta maior, um dízimo maior, algo assim bem comercial mesmo. Dr. Barth, que foi um dos grandes teólogos da França, ele que era considerado um dos maiores teólogos da atualidade, foi certa vez aos Estados Unidos. Esse homem tinha uma mente tão precisa e tão perspicaz que as pessoas gostavam de ouvi-lo porque ele sabia analisar textos bíblicos de maneira muito clara e muito profunda. E um repórter perguntou: Dr. Barth, o que o senhor acha das novidades que estão ensinando por aí sobre religiosidade? E o que o senhor pensa disso? Ele disse: o que eu penso é que eu sei que eu sou um grande pecador e Jesus é o meu grande salvador. E eu descobri isso na palavra de Deus. Não creio em outra coisa. Não creio em nenhuma outra fantasia inventada por ninguém. O repórter e as pessoas ficaram impressionadas. Pergunta número 5. Que proteção nós temos contra o mal e os enganos do diabo nesse tempo? João 17, de 15 a 17, Jesus disse: não peço, ó meu Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Atos 20, verso 32. Agora, pois, irmãos, diz o apóstolo Paulo, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então os dois textos falam sobre a grandiosidade da palavra e o que pode fazer por um crente: santificá-lo e conduzi-lo no caminho para o céu. A pergunta é: que proteção nós temos contra o mal ao lermos a palavra de Deus? Resposta: só a palavra de Deus pode abrir nossos olhos para enxergarmos o erro em suas diversas formas, as estratégias do diabo. Deus, através da sua palavra, nos santifica e nos livra dos enganos do diabo. E é uma verdade, a palavra nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a pessoa lê a palavra de Deus com um espírito de aprender, o Espírito Santo entra nesse coração, convence a pessoa do pecado. Quantas pessoas iam fazer o mal e leram a Bíblia? Até existe a história de um homem que entrou numa casa e ele roubou vários pertences, e entre os pertences estava a Bíblia. Pois depois de alguns anos, aquele homem veio à casa da família que ele roubou a Bíblia e conversou com o dono da casa e disse: olha, eu entrei na sua casa alguns anos atrás, roubei alguns pertences, o senhor lembra? Lembro. Pois eu roubei uma Bíblia. Eu comecei a ler esse livro e Deus falou no meu coração: vim aqui pedir perdão para o senhor e perguntar como é que eu posso pagar o que eu roubei. O homem crente disse: eu não sei pagar. Só a sua conversão já é o maior pagamento que Deus poderia receber de uma criatura. Que Deus abençoe o senhor. A Bíblia converteu este homem. O pastor Siqueira, quando fazia grandes conferências lá no Nordeste, contou para o pastor Campo Longo que ele estava pregando quando um bando de cangaceiro apareceu para pedir o batismo. E o pastor perguntou: como é que vocês se converteram? E então o chefe do bando disse: nós roubamos uma fazenda, estava uma Bíblia, eu comecei a fumar a Bíblia, fumei a Bíblia quase toda, cheguei no Novo Testamento, fumei São Mateus, fumei Marcos, fumei Lucas. Quando eu estava fumando o livro de João, fazendo cigarro de corda, eu me deparei com João 10, que falava que Jesus é o bom pastor. Eu comecei a ler e queria saber do resto da história. Mandei um dos capangas roubar outra Bíblia, eles começaram a ler na luz da fogueira e todos nós então entendemos que precisamos mudar de vida. O pastor Siqueira batizou 52 cangaceiros. A Bíblia realmente é um livro que transforma a vida. Por isso, ela é uma proteção contra os enganos do diabo.
A Bíblia nos orienta de forma segura e nos ajuda a confiarmos em Deus, em suas promessas, em sua palavra profética. A Bíblia nos mostra como Jesus se tornou o nosso Salvador. A Bíblia é a revelação do Espírito Santo para o nosso coração e nos mostra diversas descobertas teológicas que nós assim ficamos admirados de como Deus pode amar o ser humano mesmo ele sendo pecador. Um amor imensurável. Por isso, Deus se revela em sua palavra e aumenta a nossa fé pela assim inspiração do Espírito Santo. Porque as pessoas que leem a palavra de Deus acabam se tornando pessoas melhores. Tá? Quando a pessoa está assim, com a fé fraca, geralmente me perguntam, o que eu posso fazer para aumentar a minha fé? Eu sempre pergunto, você está lendo a Bíblia regularmente? Na verdade, não. Você está estudando algum assunto especial da Bíblia? Na verdade, não. Você está memorizando algum texto da Bíblia? Não, não estou. Então, como você quer que a sua fé cresça? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, comece a ler a palavra. Comece a se aprofundar nos estudos da palavra de Deus. Ellen White declarou que a palavra do homem é falha. E aquele que depende das declarações do homem vai naufragar como um navio. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Conselho à Paz, professores e estudantes, na página 50. Nossa posição hoje é de defender a Bíblia. Daqueles que querem destituir a Bíblia de sua autenticidade. Muitos querem dizer que a Bíblia não presta, que a Bíblia é superada. Inclusive, um líder religioso do nosso tempo disse que vai fazer uma revisão da Bíblia, porque a história da criação parece uma história da carochinha, e é preciso revisar a Bíblia. Um erro, assim, de um ser humano que é um líder religioso, dizendo para todo mundo. Um médico estava lendo uma Bíblia, sentado no banco da praça, passou um homem e disse, doutor, os dois eram amigos, o senhor lendo esse livro antigo? O senhor nem sabe quem escreveu esse livro? E o doutor disse, por quê? Eu não posso ler um livro se eu não souber quem é o escritor? Claro, como é que você vai confiar num livro que o senhor não sabe nem quem escreveu? O médico disse, o senhor usa tabuada? Claro que usa tabuada. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 3 é 9. E o médico disse, por que o senhor usa tabuada? O senhor sabe quem escreveu a tabuada? O homem ficou pensando e disse, não, eu não sei. Mas rapidamente respondeu, mas ela funciona, né, doutor? O médico disse, esse livro também funciona, meu amigo. Eu posso lhe mostrar centenas de pessoas que tiveram a vida transformada por esse livro. Esse livro funciona. Eu não sei, não conheci quem o escreveu, mas sei quem inspirou. Foi o Espírito Santo. Precisamos defender a palavra de Deus lendo-a, colocando em nosso coração. Um dia o ateu francês Voltaire, na França, ele disse que a Bíblia era o manual dos loucos e que ele ia destruir a Bíblia. Esse homem morreu numa agonia terrível. A secretária dele disse que nunca mais quer ser secretária de um ateu, porque Voltaire morreu numa agonia, querendo se apegar a alguma coisa. Suas filosofias não ajudaram na hora da morte. E na casa onde Voltaire disse, vou acabar com a Bíblia para sempre, a casa foi vendida para a Sociedade Bíblica Mundial, que já imprimiu 3 milhões de Bíblias no local onde Voltaire disse que ia acabar a Bíblia. A Bíblia é soberana. A Bíblia é a palavra de Deus. É um escudo. Deus nos abençoe a tê-la como nossa regra de fé. Que o Senhor te abençoe. Amém.